Tributação de ações. Vamos lá. Imposto de renda, fato gerador, alíquotas, base de cálculo e responsabilidade de recolhimento. Tudo isso cai na prova. Vamos começar então pelo fato gerador. O que é que faz a necessidade do investidor pagar o imposto de renda com ações? Se ele comprou ações, manteve em carteira durante 20, 30, 40 anos, mesmo com uma super rentabilidade, ele não precisa pagar imposto. O imposto só vai ser devido quando ele fizer a venda. Na linguagem da Receita Federal, a venda lá na instrução da Receita Federal é chamada de alienação. Então, o fato gerador que vai fazer o indivíduo ter que pagar imposto de renda é só quando ele vende as ações, obviamente vender com lucro. Imposto de renda não é imposto de prejuízo. Então, o fato gerador é alienação. Alíquotas, quanto é que se paga de imposto de renda? Muita gente pensa que a única alíquota que existe é de 15%, mas tem também uma segunda alíquota, que é de 20% quando o indivíduo faz operações do tipo day trade. Então, se ele comprou ações, vendeu depois com lucro, ele vai pagar um imposto de 15% sobre o lucro. Mas, se ele comprar e vender ações no mesmo dia, as operações do tipo day trade, ele vai pagar um imposto maior, um imposto de 20%, justamente para punir essa especulação. Então, 15% operação normal, 20% day trade. Qual é a base de cálculo? É o lucro. E o que é o lucro? Esse detalhe é importante. O lucro não é só o ganho com as ações, não é só a diferença de quanto você comprou e quanto você vendeu. Ao comprar e vender ações, a gente já viu que a gente tem despesas. E se você teve despesas, por exemplo, eu comprei 1.000 ações a R$10, vendi as 1.000 ações a R$25. Então, custou 10.000, vendi por 25.000. Aparentemente, eu ganhei R$15.000. Aí eu tive despesas para comprar e vender aquelas ações, despesas de corretagem, tive despesas de emolumentos de bolsa quando eu comprei e vendi, e ao longo do tempo eu paguei várias mensalidades, digamos assim, de taxa de custódia. Então, o meu lucro não foi de R$15.000, foi R$15.000 menos essas despesas. E é justamente o lucro da operação, a diferença do preço de compra e venda das ações menos as despesas de negociação, que é a base de cálculo para a tributação de ações. Então, vamos supor que eu gastei R$500 aí de corretagem, vamos fazer um pacote geral, corretagem, emolumentos e custódia, gastei R$500. Aparentemente eu ganhei 15.000 lá com a diferença de compra e venda das ações, mas gastei 500, meu lucro, a base de cálculo da tributação vai ser R$14.500. E aí eu vou calcular os 15% em cima desse lucro. Então é importante lembrar que a base de cálculo é a diferença de preço de compra e venda das ações menos as despesas de negociação. Estou repetindo para ninguém errar isso na prova. Corretagem, custódia e emolumento. Quem é que é responsável por recolher o imposto? Em fundos, em renda fixa, o investidor não se preocupa com nada. Normalmente, quem faz isso é o administrador do fundo, quem faz isso é quem está pagando os rendimentos na renda fixa, mas no caso de ações, cai muito em prova, viu, gente? Quem efetua o recolhimento é o próprio investidor. Se ele esquecer de pagar esse imposto, ele pode ser punido pela Receita Federal, pagar multa e etc. Como é que ele faz isso? Ele faz isso via DARF. Ele mesmo vai preencher o DARF, quem investe em ações, e recolher os impostos. Qual é o prazo que esse indivíduo tem para recolher os impostos? Vamos supor que ele fez as operações no mês de outubro. Então, ele tem até o último dia útil do mês seguinte, ou seja, o mês subsequente ao mês que ocorreu a negociação, para recolher os impostos. Se ele fez em outubro, ele tem até o último dia útil de novembro. É bom lembrar que é dia útil, tá? Então, se o último dia não for um dia útil e ele pagar na segunda-feira seguinte, alguma coisa do tipo, depois de um final de semana, ele vai ter que pagar multa, porque o prazo é até o último dia útil. Fez as operações no mês, contabilizou, ele tem até o último dia útil do mês seguinte para recolher e pagar lá o DARF. Outro detalhe importante, imposto de renda retido na fonte. Em operações normais, de compra e venda em dias diferentes, ou seja, que não é day trade, toda vez que o indivíduo fizer operações de venda superior a R$20.000, a corretora vai reter para a Receita Federal um valor de 0,005% da venda como antecipação do imposto de renda. Ou seja, R$1 para cada R$20.000 que ele vender vai ser retido para fins de pagamento do imposto de renda. Então o indivíduo fez uma operação de R$100.000, R$5 vai ser retido como imposto de renda antecipado. Eu acho que você já percebeu a essa altura, é
muito pouco esse imposto, que não vai fazer diferença para a Receita Federal. R$ 5 em cima de uma operação de venda de R$100 mil. A ideia da Receita Federal é que quem faz essa retenção é a corretora. E a corretora diz, eu estou retendo esse imposto para Antônio Amorim, por exemplo. E se Antônio Amorim não pagar esse imposto, a Receita Federal vai identificar que ele não pagou porque a corretora informou que reteve um valor lá referente às suas operações. Então, esse imposto ele tem um aspecto mais informacional do que de arrecadação. E por isso que esse imposto antecipado é chamado de dedo duro. Ele permite que a Receita Federal realize o cruzamento das informações. Tá? Então, é 0,05% para valores acima de R$20 mil. Por fim, outro detalhe importante aí de tributação para operações normais e para pessoas físicas é o detalhe. Pessoa física que fizer operações normais, ou seja, compra e venda de ações em dias diferentes e que no mês inteiro, no mês calendário, ou seja, fevereiro, março, abril, somando todas as suas vendas, os valores ali daquele mês, vamos supor julho, seja inferior a R$20 mil, não paga imposto de renda. Então, repetindo, pessoa física que faz operações normais ao longo do mês, cuja soma das alienações, ou seja, das vendas, seja inferior a R$20 mil, está isenta de pagar imposto. E isso é bem interessante porque dá para fazer um planejamento. Outro dia eu estava conversando com um médico que tinha mais de R$600 mil em ações da Vale. E era uma grande percentual da carteira dele. Ele tinha pouquíssimos outros investimentos e com uma monta bem menor. Eu falei para ele, pela idade dele, que ele teria que vender aquelas ações para poder equilibrar mais a carteira. Estava muito arriscado concentrar quase todo o patrimônio dele em ações da Vale. Só que ele tinha comprado aquelas ações baratíssimas há décadas atrás. E aí eu sugeri a ele que ele vendesse todo mês até R$20 mil. Por quê? Porque como pessoa física, fazendo operações normais e vendendo até R$20 mil por mês, ele não pagaria nada de imposto de renda. Então, janeiro, fevereiro, março, ele foi se desfazendo gradualmente daquelas ações. Se ele tivesse vendido tudo de uma vez só, pagaria um grande montante aí só de imposto de renda.